Olá, Mauri, boa noite. Seja bem-vindo. Estou aqui fixando o tema. Só um minutinho. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Lela, seja bem-vinda. Como estão? Vão me dando feedback, boa noite, de como que tá o áudio, como que está o vídeo, se está ok. São muito bem-vindos. Esperar mais alguns minutinhos, o pessoal já estão recebendo a notificação que já tem live aí no Instagram para dar tempinho para irem entrando. Tá ok o áudio? Boa noite, Gilbert. Oi, irmã, boa noite. Seja bem-vinda. Que bacana. Olá, Robson. Oi, Lídia. Que bom tê-la aqui. Boa noite, Rayara. Vão já sentando aí no lugar ok para vocês, desconectando do que tá lá fora, para conectar já com a sua criança interior. Tá ok, Lela? Certo, obrigada. Vocês já viram tem uma técnica que a gente fala que é o bambu oco? Que é esvaziar-se de tudo que está, de tudo que está aí nesse momento. Para poder, de uma forma bem saudável ir entrando o que a gente for conversando hoje, as trocas, o conhecimento que vocês vão estar recebendo aí. Então, para dar lugar a isso, para você que está aqui, está inteiramente disponível para esse momento, para cuidar de você e em especial da sua criança interna. São todos muito bem-vindos. Como eu disse, quem acompanhou nos posts durante a semana, seja no Stories ou nos vídeos no Face, eu dediquei essa semana ao tema da criança interna, a nossa criança interna. Enquanto seres humanos, a criança interna, ela faz parte de nós, ela está em nós enquanto adultos e ela atua diariamente, seja nos nossos pensamentos e principalmente nos nossos comportamentos. E quando nós temos essa percepção
e sabemos que existe essa criança interna, quando nós acolhemos, seja com as suas fortalezas ou com as suas dores, dependendo da situação do dia a dia que nós adultos passamos, quando ela é acolhida, nós temos uma potência, uma força e uma autonomia muito positiva enquanto adultos, em comandar as nossas vidas, lá no nosso adulto. Então, todos nós temos uma criança interna. É aquela criança que nós fomos um dia lá na infância, tá? Especificamente de 0 a 7 anos, que é a fase em que há a construção da personalidade dessa criança e que o que é construído lá reverbera para a vida afora, na fase da adolescência, na fase da adulto, da velhice, né? E a nossa criança interna é que nos mantém conectados com a vida, que traz para nós, ela nos faz conectar com as alegrias, com o entusiasmo, com a curiosidade, com o humor, com a espontaneidade, tá? E, por outro lado, ela traz também as dores dela. E essas dores, em geral, quase que todas, elas estão lá no inconsciente nosso. Ou seja, não sabemos que temos. Aliás, não sabemos que elas vêm da nossa criança interna, de situações, de experiências que nós vivemos lá no nosso sistema familiar, por quem cuidou de nós, seja por as nossas figuras parentais, os nossos pais, ou seja pela quem foi cuidado por uma avó, ou quem foi cuidado por uma instituição, um orfanato, ou que teve a referência ali foi da babá, tá? Independente, em geral são as figuras parentais. Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda. A minha proposta aqui, então, hoje é trazer, é levar para você, entregar para cada um de vocês aqui da live esse conhecimento e que vocês vão interagindo comigo, tá? Em alguma coisa que não entenderam, que tiver alguma dúvida ou que quiser compartilhar alguma situação que você vivencia e está precisando de alguma clareza. Vamos lá, para a gente fazer desse momento, além de eu estar trazendo conhecimento, uma aprendizagem colaborativa, certinho? Então, sintam-se bem e uma forma de sinalizar para mim que está ok, que está fazendo sentido para você, que você está acompanhando, é clicar esses coraçãozinhos que ficam aí, que é uma métrica, né? Um termômetro que eu tenho aqui para eu visualizar. Então vamos lá. O que nós vivemos na infância não fica lá na infância, não. Essas informações, essas vivências, elas impactam para o restante dos nossos dias, tá? E quando a gente olha, tem a oportunidade de estar olhando para a nossa criança interna e conectamos com as dores dela, é preciso estarmos fazendo isso numa postura de respeito aos nossos pais, né? Lembrando que lá eles fizeram o melhor que eles puderam. Eles deram para nós o que estava ali para ser dado, do que eles tinham. Só que enquanto crianças nós não temos, né, essa criticidade, né? Existe ali um processo automático, inconsciente da nossa criança, quando fomos criança, né, de buscar algo do papai e da mamãe
E algumas vezes essas expectativas, essas buscas são frustradas ou não são realizadas como nós inconscientemente buscamos. E por isso que quando cada um tem a disponibilidade de olhar para essa criança e sabendo que ali vai encontrar grandes fortalezas internas, mas que também vai estar encontrando com as suas dores, né? É preciso acessar isso olhando para os pais, para os ancestrais com um respeito, de que eles fizeram o melhor. Mas olha que bacana, que quando enquanto adulto eu me proponho a olhar para essa criança e a curar as dores, as feridas, os sofrimentos que existiram lá, né? Eu me conecto com uma potência muito grande do meu adulto interno. Então é um equilíbrio. Quando eu vou para esse olhar, eu vou como adulta. Então o adulto também consegue passar ali para a criança o sentimento de tá ok, eu tô entendendo, eu estou aqui te protegendo, você continua sendo importante para mim. Eu vou falar isso melhor daqui uns minutinhos. Oi Raquel, boa noite. Cleide, seja bem-vindas. Janaína, bem-vindas mesmo. E aí então, essa criança que fomos, né, até os 7 anos de idade e de repente mais depois, mas eu vou colocar até os 7 porque é a data, o limite ali da formação da personalidade. Ela continua viva em nós, tá? E trazendo grandes impactos na nossa vida de adultos. As dores dessa criança, elas têm impactos no nosso dia a dia. Só que ao mesmo tempo que eu falo, né, que ok, os nossos pais fizeram o melhor que eles puderam, isso não é o suficiente para curar a dor, para colocar ali a nossa criança de forma harmônica dentro de nós, para que ela não venha no dia a dia dos nossos, enquanto adulto, na nossa frente pedindo ali alguma coisa, né? Ou às vezes comandando os nossos comportamentos. A vida de adulto é o adulto que comanda, não a nossa criança interna. E por que pensar que os nossos pais fizeram o melhor não é o suficiente para então acolher essa criança interna e curá-la e ouvi-la, né, e percebê-la. Oi, Mi, boa noite. Seja bem-vinda. Por quê? Porque quando crianças, o que os nossos pais falavam, o que a gente vivenciava ali no nosso sistema familiar com eles, com os irmãos e quem fazia parte ali no dia a dia, era tido pela nossa criança interna como verdades absolutas. A nossa criança, até os 7 anos de idade, não questionava que isso que o papai ou a mamãe estavam ensinando, não é desse jeito. Eram tidos como verdades porque nós precisávamos daquilo para a nossa constituição. Tá? E isso foi guardado tudo dentro do nosso inconsciente. Então, quem aqui de vocês, hoje, na fase adulta, já passou por alguma situação em que, por exemplo, de rejeição, de sentir rejeitado, de ter a sensação assim, de que, poxa, eu não existo, eu não estou sendo visto, ou sensação de abandono, ou sensação de cobrança, e que nessa fase, lá no adulto, no dia a dia, às vezes não soube, ou na verdade não soube, lidar isso de forma adulta, né? São situações que são ali, a Lela falando por várias vezes, estou sentindo isso agora. E como então
por essas situações que vocês adultas vivenciaram, como que foi o comportamento, como que cada um de vocês lideram com isso. Em geral, quando eu não cuido da minha criança, eu deixo ela lá quieta, vem muito comportamentos impulsivos, raivosos, de não entender, né? De repente, eu passo por vamos imaginar uma situação. Oi, Lê, seja bem-vinda. Sabrina, boa noite. Vamos supor uma situação de cobrança ou de rejeição, qualquer uma aí, né? Vamos supor, algum líder, eu trabalho numa empresa e aí o meu líder ali mais próximo me pede para entregar um trabalho, né? E eu entrego, e aí vem ali, ele dá uma olhada e o feedback é o seguinte: não, mas espera aí, você poderia ter colocado mais isso daí, isso daqui você poderia ter descrevido melhor, e devolve para a gente para fazer os ajustes. E de repente esse feedback dele, essa crítica dele, né? Eu entrei em contato ali com algo de crítica e de cobrança. E ali eu fui para estourei. Não falei de repente nada com ele, mas fiquei muito com raiva. Como assim? Também não explica, coloquei a culpa nele, que é um absurdo, eu fiz aqui e ele não explica e depois quer que eu refaça de novo. Esse comportamento que em geral vem no impulso, tá? Ele é o quê? Vou trazer bem claro. Já eu leio aí, Lela. Vou trazer bem claro. Essa situação que eu acabei de relatar e veio esse comportamento impulsivo, né? Sem estar racionalizado ali, né? De uma forma imatura, vamos dizer, né? De não dar conta de receber a crítica, porque foi isso que aconteceu. Muito, muito provável não, com certeza, quando essa situação aconteceu, aqui existe um processo mental que é chamado busca transderivacional. O que quer dizer isso, gente? Que as situações que nós passamos no dia a dia, o nosso inconsciente, ele já faz automático uma busca dentro de nós de alguma situação que nós já vivemos, principalmente na infância, que seja igualzinha a essa que nós vivemos, acabei de citar aqui, por exemplo, na fase adulta, ou que faz algum gancho, que lá eu senti rejeitada. E nessa situação que eu relatei, eu também senti rejeitada. Ele faz essa busca transderivacional e encontra uma situação com esse mesmo sentimento. O que isso quer dizer? Que no momento que a situação aconteceu, ele buscou um gancho de uma situação anterior, bem provável lá da infância, que não foi resolvida, que está aqui com algum sentimento de dor, de sofrimento e que não ficou bacana. E aí quando surge essa oportunidade e que aí o comportamento da pessoa é ficar brava, revoltada, colocar a culpa no outro, não receber essa crítica, o movimento que acontece é o seguinte: a minha criança chegou aqui na minha frente, tomou conta da situação, agiu do jeito que ela aprendeu ou dentro do repertório restrito que ela tem, porque a nossa criança interna, ela não dá conta de resolver as coisas nossas de adulto, não. O repertório, pensa, de 0 a 7 anos. O quanto é restrito esse repertório. E além dela ter entrado na nossa frente, né? E ali a gente não deu uma parada, peraí, e a gente já foi para o comportamento impulsivo de braveza, de revolta, de culpar o outro, a não aceitação da crítica, porque conectamos com a rejeição. Ali também existe uma oportunidade
maravilhosa de nós olharmos para a nossa criança, porque o movimento dela é simplesmente o seguinte: ela aparece, temos esse comportamento, mas o que ela quer, na verdade, é te dizer o seguinte: oi, olha aqui para mim, existe algo aí nessa situação que é uma dor minha. Então você pode olhar para mim aqui agora e entender o que te aconteceu aí como adulto, nessa fase que você está de adulto, e curar a mim, dar um novo significado. Isso são em todas as situações em que nós podemos agir como adultos, racionais, maduros, ponderando, e na verdade vem outro comportamento. Que quando depois a gente olha e fala: nossa, gente, mas como assim? Eu passei, né? Fui além. Então, é um momento saudável nessas situações de respirar e, em algum momento depois, se não der ali, olhar para essa criança interna e falar o seguinte, que é o primeiro passo para curar as feridas, para que nós possamos, enquanto adultos, governar a nossa vida, não a nossa criança interna. Para nós encontrarmos a nossa força no nosso lugar, as nossas fortalezas, porque enquanto adulto, vamos pensar, eu que estou com 47 anos de idade, de 0 a 47, o meu repertório é muito maior. Eu agindo no meu adulto, eu consigo olhar para essa situação que eu dei como exemplo e falar assim: oh, peraí, tá, deixa eu aqui racionalizar. O que ele pediu para eu ajustar? Deixa eu aqui sentar e ver aqui. E ok, ele quer que ajuste, então deixa eu dar uma melhorada. Trazer isso como uma construção, uma melhora para o meu adulto. Oi, Marcelinha, boa noite. Diego, boa noite, sejam bem-vindos. Falando sobre a criança interna. A sua criança interna, a minha criança interna, a nossa criança interna. E aí, quando essa criança vem na frente, numa situação de adulto, e toma conta diante de comportamentos que nós olhamos e achamos que é imaturo, que é infantil, como assim, né? Passou dos limites, que bobagem é essa? É ali que começa, né? Que ela traz de presente para nós essa mensagem. Tem alguma coisa aí que não tá bacana, que atravessou e pegou numa ferida minha, que passa a ser nossa, né? Porque aqui, coisas que aconteceram lá na infância, nossa mente, ela é atemporal, ela não sabe o que é real e o que é imaginário, o que aconteceu agora, o que aconteceu há 30 anos atrás. Quando vem a situação, vem a emoção e o comportamento, é como se estivesse acontecendo ali, naquele exato momento, o tempo real. E então, para nossa mente, as dores da nossa criança lá, até, vamos falar, na primeira, segunda infância, quando a gente pega esse gancho em situações na vida adulta, é como se ela estivesse acontecendo ali, naquele momento, que não tinha nada para trás de gancho. Por isso que às vezes as pessoas, nós em geral, temos atitudes impulsivas, imaturas, né? E que geram conflitos internos e conflitos nas nossas relações humanas. E continuando, se eu tenho já lá essa dor de rejeição, muito provável que inconscientemente, se eu não olho e não cuido da minha criança, muito provável que dali para frente a minha criança vai continuar aparecendo para mim, dos meus comportamentos ali impulsivos e imaturos da vida de adulto. Por quê? Porque eu vou trazer inconscientemente situações em que eu vou entrar em contato com essa rejeição. É o que a física quântica traz isso muito, né? O que eu não olho e eu emano, ali no meu campo está
chamando como imã cada situação dessa. Oi, Ideia, boa noite, seja bem-vinda. E se eu não curo a minha criança diante dessa situação, não acolho, não entendo o que é que ela está acontecendo com ela, vai estar surgindo situações até eu parar e falar, nossa, tá demais isso. Então, situações recorrentes que está acontecendo, então, em algum momento vai surgir ou uma necessidade de ir para uma terapia, porque não sabe o que está acontecendo, né? Ou um momento de buscar o autoconhecimento por si só e buscar entender que é isso, né? Como um adulto age assim. O que totalmente, Léo? Deixa eu colocar aqui o que você comentou. O comportamento afastando, ficando chateada com o outro, talvez. Sim. E pensa agora nessa situação em que você compartilhou aqui, que você afasta e fica chateada com o outro. No seu adulto, como que você olhando a situação, que você afastou e ficou chateada, você no seu adulto, como que é que você poderia, olhando para isso agora, no seu adulto, qual é o seu olhar para esse comportamento que você teve? Por si só é bem difícil, a gente não percebe, sim, porque em geral essas aprendizagens, essas dores estão no nosso inconsciente. Nós não sabemos. Quando vê, nós temos comportamentos, temos situações do dia a dia que ficam sendo recorrentes e que, pela zona de conforto, é mais fácil colocar a culpa no outro, é mais fácil afastar do que eu olhar para dentro de mim e falar, peraí, tá bom que eu tô numa relação com alguém aqui, que o meu líder me deu uma crítica aqui, mas deixa eu ver o que é que pegou em mim. A Raquel colocando, né? A criança dando birra, é isso mesmo. Nós, adulto, emburramos e damos birra. Muito provável que não jogamos no chão, né? E sapateamos igual era a criança lá na infância. Mas nós damos birra afastando, ficando sem conversar por uma semana, por um mês, fazendo bicos, caras e bocas. Essa é a birra que o adulto faz, mas que ali é a criança agindo e atuando. Então, essa criança interior, ela precisa de atenção no dia a dia. Essa ferida que ainda não foi completamente curada, ela fica dentro de nós como uma energia de dor, tá? E aí, até que a gente olhe para ela e cure, acolhe essa ferida, dá um outro significado que ressignifica isso, vai vindo uma, duas, três, várias situações para que então eu cure essa ferida. Oi, Natália, boa noite, seja bem-vinda. A partir do momento, enquanto adultos, nós olhamos para essa dor, né? E isso eu trago de uma forma muito clara, porque enquanto na minha área que eu atuo, né, no meu trabalho como facilitadora ali de processos de autotransformação, né? Quando tem um adulto ali que se permite olhar para si, olhar para a sua criança e entender e fazer as curas, dar outros significados, é uma dos movimentos que acontece é a libertação. Isso é libertador. Além de eu tomar as rédeas da minha vida, de mim enquanto adulto comandar a minha vida e os meus comportamentos, e não a minha criança. A falta, deixa eu ver, Sabrina, a falta de autoestima está ligado a esse lado da criança interna? Com certeza, sim. Tá? Pode ser situações que foram vividas, Sabrina, lá na infância, de rejeição, de comparação, tá?
Ou de repente, sabe, cobranças, que essa parte de autoestima, ela tá ligada com uma das crenças que ela tá ligada é que eu não sou boa o suficiente. Por quê? Porque ou lá na infância eu fui cobrada muito, eu tinha que dar muito e às vezes eu tinha feedbacks do tanto que eu dava, o que eu dava de retorno, não era o suficiente, tá? Ou por comparação, né, de forma ali espontânea, automática de alguém da família ou de alguma outra pessoa. Ela tá ligada sim à criança interna. Como se curar? Primeiro passo: percebendo nas situações que você vive no dia a dia, quais são os momentos que você tem comportamentos que quando você dá uns passinhos para trás desse comportamento, dissocia dele e olha ali enquanto adulto, tá? Dentro do repertório de todos os recursos internos que tem dentro de você, das suas aprendizagens, experiências de vida, você olha e fala assim, esse comportamento que eu tive não foi bacana não, foi ou infantil ou imaturo, que bobagem que eu agi assim, eu poderia ter ficado light. Quando você reconhece esse comportamento seu, você cura a sua criança. Nós não curamos a criança de ninguém. Cada um cura a sua. Porque somente nós temos esse acesso com a nossa criança e sabemos das nossas dores. Então, quando eu reconheço alguma situação, então, em algum momento, Marcelinha, eu preciso de tirar um tempo, né? Ou aproveitar um tempo do meu dia para entender isso. Essa situação que eu fiquei muito brava, né? Revoltada, impaciente, intolerante, com tolerância zero ao feedback que o meu chefe, o meu líder me deu. Peraí, por que eu agi assim? Entrar em contato com a sua criança e é dessa forma. Por que eu agi assim? O que foi que eu senti? Vamos supor que ali eu senti que eu não fui boa. O que eu entreguei não foi o suficiente. Eu senti ali uma cobrança. E aí eu entrei logo em contato assim, caramba, eu não, tanto que eu faço ainda tá pouco. Não sou capaz, inconscientemente. Quando você para fazer essas perguntas, isso vai vindo para sua consciência, tá? Tá, eu entendi. Eu fiquei intolerante porque para mim eu não dou conta. Ou é raras vezes que eu consigo lidar com críticas. A crítica para mim me atravessa. Ok, eu já sei que isso pegou, eu ouvi lá da Isabela, né, isso não é eu que tô falando, isso são conceitos, né, teorias de autores que eu estudo, que eu me especializei, que fizeram essa análise e trouxeram esses conhecimentos. Que então ali pegou algum gancho com a minha criança interna, então é alguma coisa que me aconteceu lá e que precisa de resolver porque eu não curei isso. E a partir daí, então, se eu consigo olhar para isso e de repente me propor o seguinte, tá bom, a partir de agora eu vou estar mais atenta. Quando eu receber uma crítica, um feedback, eu vou fazer o compromisso comigo, que antes de eu ir pro impulso ou deixar a minha criança vir aqui para mostrar, ó, isso daí não tá curado não, olha para mim, cura, eu já vou, antes dela dar o grito, eu já vou então olhar lá no meu adulto, racional. É um treino, é um processo, tá? É uma ferida, uma dor, ela foi construída diante de várias situações, ela se instala. Então não é do dia para a noite que há a cura dela. Mas se você se engajar nesse movimento, né, muito em breve, aquilo ali para sua criança vai estar de boa. Por quê? Porque você assumiu a situação que é de adulto, o seu adulto assumiu, né?
E aí você mostrou para sua criança que você cuida disso como adulta, que ela não precisa, que isso não é dela, que isso não é responsabilidade dela. E ao olhar, entender o que aconteceu, o que pode ter acontecido, né, algo lá do passado e tudo, você faz um combinado com você enquanto adulto e em algum momento você olha de novo para sua criança e cuida dela. De que forma? Vamos imaginar que como eu faço? Ô Isabelinha, deixa eu te falar. Eu entendi que essa situação lá, que o seu líder te passou, essa crítica, ficou atravessado aí, eu já entendi que isso é uma dor sua. Mas olha aqui, você é muito importante para mim, eu já cresci e eu estou cuidando de você. Então você pode ficar aí tranquila, de boa, que eu com todo amor, eu estou continuando a cuidar de você, você está sendo amada, mas essa situação aqui eu resolvo. Porque eu já sou grande, eu já cresci, eu dou conta de resolvê-la no meu adulto. Ok? E quando eu faço todo esse movimento com a minha criança, ali eu fiz os 3 passos para eu então curar e ter na minha vida adulta autonomia, né, uma força para lidar aquilo como adulto, racional mesmo, que é eu acolhi a minha criança. Quando eu viro para ela e falo assim, ó, fica aí bonitinha que eu já cresci, agora eu cuido de você, você é muito amada, você é muito importante, né? Só que tem que a situação de adulto é eu adulta que vou lidar com ela. Eu tô trazendo ali uma ressignificação para ela, um novo olhar para aquilo. E quando me acontece de novo uma situação parecida, de algum feedback, alguma crítica, e eu consigo responder no meu adulto, na minha maturidade do adulto, adultecida, ali eu confirmei, eu solidifiquei a ressignificação. Ali, eu tomando a minha postura de adulto, a minha criança sente-se protegida. Ela sente que ela está sendo olhada, que ela está sendo vista, que ela está sendo acolhida, que você olha para as dores dela e ok, eu vou cuidar disso, adulto aqui, tá? Ela ressignifica, que é o segundo passo, e depois vem um terceiro passo, que é o seguinte. Imagine você, lá, quando criança, né? Primeira coisa, vamos aqui. Em geral, a vida de adulto, só adulto, é uma vida muito chata, tá? É trabalhar, é pagar conta, é ter responsabilidades com casa, quem tiver com filhos, ali dentro de cada um do papel, com o marido. Então, a nossa criança existe para trazer esse equilíbrio. Porque essa parte da vida chata de adulto, a criança vem para trazer a leveza, o humor, a alegria, o entusiasmo, tá? E aí eu preciso de cuidar dessa outra parte aqui também. Como? Fazendo coisas que eu gostava quando eu era criança. Olá, boa noite, turma do IP, sejam bem-vindos. E aí, além de eu curar, fazer esse processo de cura da minha criança, olhando para situações ali que eu não tive um comportamento dentro da minha maturidade, dentro do meu adulto, eu posso, no meu dia a dia, cuidar da minha criança para ela ficar cada dia mais segura, tranquila e sentir-se adequada, sentir-se tranquila dentro de nós, fazendo coisas que a gente gostava. Seja ir para um parque, seja andar de bicicleta, seja ir tomar um sorvete, seja conversar com amigas, que antes tinha os amiguinhos lá que brincavam. Coisas que são da vida adulta, mas que quando a gente faz, nós estamos ali cuidando da nossa criança e deixando acesa essa chama dessa outra parte do equilíbrio que precisa e é muito importante dentro de nós.
Oi, é o Tony. Falou, Bebela, alimento diariamente minha criança. Preciso dela sustentável. Perfeito, isso mesmo. Traz aí pra nós, Tony, uma dica de como que se alimenta a sua criança. Esse alimentar que ele está falando é o cuidar no dia a dia, porque ela existe dentro de nós. E quando eu não olho para ela, quando eu não cuido dela, ela vai cada vez mais aparecendo nas situações da minha vida adulta, com comportamentos e guiando os meus comportamentos. Guiando não, né? Atuando nos meus comportamentos até eu parar e olhar para ela. Foi algo bem que eu falei no começo da live. Tá? Ok, pessoal? Até aí, estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido? Oi, Jaqueline, boa noite. Seja bem-vinda. A nossa criança interna, ela não sabe lidar com as coisas de adulto. Criança sabe lidar com coisas de criança. Tá? Isso é uma coisa que precisa muito ficar clara aí. Quando temos comportamentos que a gente olha e fala, putz, como assim eu agi nisso, né? Algumas brigas, algumas coisas que, nossa, que bobagem é essa, né? É lá a criança agindo. Então, é preciso parar e olhar o que ela está querendo dizer e ouvir ela. Nós não vamos, nessa cura, nós não vamos apagar o que aconteceu, mas nós vamos dar um outro significado, vamos deixar a nossa criança ok dentro de nós, saudável, tranquila, e nós ali como adultos, nós vamos ter um engajamento, uma postura, uma potência para cada vez mais com segurança e confiança lidar com as coisas de adulto com mais assertividade. Deixa eu ver aqui o Tony. Adoro assistir documentário de meio ambiente, tipo desenho. Me traz os sentimentos de uma época de sinceridade de sentimentos, pureza e que me alimenta de conteúdo sem eu perceber que estou aprendendo. Só me divertindo. Isso. Perfeito. Isso mesmo, Tony. Olha lá, ele vai para os desenhos, né? Algo que ele precisa na vida adulta, que é da área dele, e de uma forma divertida. Então tá ali o adulto pegando o que precisa e a criança pegando o que ela precisa desse momento que ele compartilhou conosco aí. Obrigada, Tony. Lela, ficar só na vida séria de adulto, não ouvir a criança, pode levar às escolhas alimentares. Pode levar às escolhas alimentares da criança. Uma pessoa com padrão alimentar assim, calóricos, doces em excesso, pode ser por isso? Sim. Aí já é um tema para outra live que vamos lá nós duas, como nutricionista, olhando para essa área e eu. Tem e pega gancho sim, tá? A vida, isso é coisa da Isabela, é uma forma mais próxima e clara para eu trazer alguns conceitos de alguns autores. A vida de adulto é muito chata, gente. A vida, vamos pensar, só do adulto, tirando a nossa criança, é praticamente aquilo que eu falei. Trabalhar, pagar conta, responsabilidade. Quando a gente vai para diversão, é a nossa parte criança indo e levando nós. Quando a gente permite isso daí, tá? E aí, com relação aos alimentos, sim. Porque quando eu fico na vida só de adulto, ou pelo menos grande parte só fazendo coisas de adulto, não me divertindo, não me espairecendo, não fazendo coisas que eu gosto, que são prazerosas, eu vou buscar esse prazer em alguma parte, tá? E um dos alimentos que mais se conecta com esse prazer são os doces, o chocolate. Então, quando eu tô ali comendo, a Isabela senta e pega uma caixa de bis e come a caixa de bis inteira numa sentada, e não é assim em 2 horas não, assim eu já me conheço. Opa, peraí, que é que a minha criança tá aqui me dizendo? Caramba, eu preciso dar uma divertida, eu preciso espairecer, eu preciso ficar mais light, porque eu tô muito ranzinho, ou muito assim, ferrenha no meu trabalho. Isso eu dando um exemplo de mim,
Tá, Lela? Então tem sim tudo a ver. Mesmo. Nossa, a Sabrina, nossa, faz todo sentido pra mim. Oi, Natália, seja bem-vinda. Nós vamos buscando, a nossa criança ela vai buscar o que for para mostrar pra gente. Em comportamentos que a gente olha e fala assim, como assim? Comer uma caixa de bis? Assim, no susto, tá? Para mim não é ok não, pro adulto comer uma caixa de bis assim rápido. Tem alguma coisa disfuncional, tá? Internamente, desequilibrada. Ok? Quanto tempo nós temos? Que troca bacana, tá bacana mesmo. Eu quero fazer um exercício, vamos lá, com vocês, para você com a sua criança interna. Então, quem tiver afim, disposto, senta aí de uma forma confortável. De olhos abertos ou fechados, como preferir. Deixa eu ver o que a Ami colocou. Eu alimento minha criança vendo filmes, contando, cantando, fazendo molecagem mesmo. Micagem, como o Rodolfo fala. Isso. E é extremamente, gente, alimentar e cuidar da nossa criança, porque aí traz o equilíbrio, tá? Para esse exercício que eu proponho aqui para você, quem quiser fazer, é o exercício com a sua criança interna, com relação a situações lá da infância que a criança buscava no papai e na mamãe uma coisa e não foi satisfeita aquela necessidade, ou não foi do jeito que a criança estava na expectativa. E que aí a gente traz essa frustração, essa dor para a vida adulta. E além de ter alguns conflitos, algo ali com meu pai e com minha mãe enquanto adulta, a minha criança também traz outros sentimentos disso. Então, de olhos abertos ou fechados, como você preferir, tá? Entre em contato com a sua respiração. Vai sentindo, inspirando, expirando, de forma tranquila, sem precisar de mudá-la nesse momento. Cada vez mais inspire, mais você vai olhando e entrando para dentro de você, saudavelmente. E aí, tendo o seguinte pensamento, que as pessoas fazem o melhor que está no alcance delas, da compreensão delas e da competência do que elas têm ali no momento, você vai entrar em contato com a sua criança interior. Pode ser que venha o rostinho dela, a imagem do rostinho, pode ser que venha alguma situação. Entre em contato com ela. Você, quando era criança, aí dentro de você. E você vai perguntar o seguinte: qual é a minha necessidade fundamental? A necessidade que em criança o meu pai ou a minha mãe não preencheram. Porque muito possivelmente eles também não receberam dos pais deles. E deixa vir aí o que vier. Se você sentir ok, boa noite, Diego, seja bem-vindo. Se você sentir ok, você pode de forma aí fazer uma lista dessas necessidades. O que lá na sua infância, que está dentro da sua criança interna, que não foi preenchido? O que te faltou? Vai fazendo uma lista dessas coisas aí. Ou que eles não souberam transmitir, ou que não foi permitido, tá? Vai percebendo, ouvindo, vendo, sentindo. Imagine como é que poderia ter sido ou acontecido se o seu papai e sua mamãe tivessem essas coisas lá, esses recursos, e tivesse dado para vocês. E para isso eu quero que vocês imaginam primeiramente o seguinte: os seus avós.
maternos ou paternos, dependendo de quem que você está buscando essa necessidade que não foi atendida. Eu quero que vocês visualizem e imaginem os seus avós, eles tendo esse recurso aí, tendo isso. Vamos imaginar que eu busquei uma situação que eu queria a atenção da minha mãe, tá? Só que ela não deu porque ela trabalhava muito. E aí, então, eu vou imaginar os meus avós maternos dando toda a atenção para minha mãe quando ela era criança. Cuidando dela, ajudando ela na tarefa. É esse movimento que vocês vão imaginar aí acontecendo, né? Dentro da necessidade de vocês. E vai imaginando cada situação aí acontecendo com seus avós, dando para o seu papai ou para sua mamãe isso que você sentiu falta. E vai percebendo que a sua mamãe ou seu papai tá sendo preenchidos desses recursos. Ou seja, vamos lá, na minha mãe ela tá sendo preenchida, ela tá tendo ali uma mamãe que tá dando atenção para ela, que ajuda na tarefa, que olha, que cuida, que brinca, tá? Vai imaginando isso. E aí, em algum momento, essa mamãe encontra com o seu papai, ali eles ficam juntos e vai constituindo, e você nasce nessa família com sua mamãe ou seu papai com esses recursos. E vai percebendo que ali, a cada dia da sua infância, esse papai ou essa mamãe vão dando o que você está pedindo, saudavelmente. Eles vão preenchendo as suas necessidades. Viva isso como se estivesse acontecendo mesmo. Vai sentindo, perceba que emoção, busque, sinta alegre, sinta intensamente você recebendo isso que você lá buscou e não tinha, mas que agora nessa nova imagem de família, nesse novo relacionamento que está sendo construído aí, agora você está recebendo cada coisa, cada recurso e se sentindo totalmente preenchida ou preenchido. Vai vendo você feliz, vai vendo você com esse papai ou com essa mamãe, sendo preenchido com esses novos pais, nesse novo lar. E essa criança brincando, interagindo espontaneamente nesse novo lar e com esse novo papai e essa nova mamãe. Vai percebendo que você vai crescendo e agora você vai ficando em posse preenchida desses recursos, dessas necessidades. Perceba que pensamentos eles teriam com você, ouça, sinta, que comportamentos eles estão tendo aí. Vai acolhendo isso tudo e preenchendo internamente, saudavelmente, protegidamente. Receba isso lá no seu íntimo, com muito amor, segurança, confiança. Sinta, perceba o que é vivenciar esse novo papai e essa nova mamãe aí. Perceba você preenchido de tudo e do seu passado imbuído de todas essas informações e de todos esses recursos. E nesse novo estado que você está aí, apoiado por essa nova memória do seu pai, da sua mãe, por esses novos pais aí presentes, pergunte a você: o que esta nova situação acrescenta na minha vida atual? Quais são as repercussões no futuro, agora com eu, em posse destes novos recursos?
ouça o que vem de resposta para você, acolha, agradeça ao seu inconsciente, aos movimentos, à sua respiração por estar aí junto a esse exercício, digerindo e aliviando e curando alguma dor ou algumas dores. No seu tempo, quem fechou os olhos podem ir abrindo, voltando para o aqui e agora, comigo na live. E quem quiser compartilhar, compartilhe o que veio aí dessas respostas. O que essa nova situação, essa ressignificação acrescenta na sua vida a partir de agora. O que você sentiu? Sentiu algo aí? Algum movimento? Né? E no futuro, quais são as repercussões no futuro de você com essa nova situação, essa nova memória aí? E vou dar aqui uma informação. Esse exercício, ele só deixa de funcionar se você não acreditar no que você visualizou. Porque a nossa mente, como eu disse, ela recebe como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Ela não sabe que você está imaginando e criando. Vai me dando feedback quem fez o exercício, como está aí nesse momento. Ok, me top. Algo que vocês queiram ainda tá perguntando, compartilhando. Eu tô terminando de preparar um material muito bacana, um e-book com exercícios para cuidar da sua, da minha, da nossa criança interna. Já eu vou disponibilizar ele aí para quem quiser, tá? Tem um exercício com a criança interna que foi postado ontem, né? Que eu fiz, que você também pode utilizá-lo sempre que você precisar. Como é que está aí? Ok? Quem não fez esse exercício agora, ficou aí a ideia, tá? Então, em algum momento pode voltar a fazê-lo. Voltar a fazê-lo não, fazê-lo, né? Oi, Gui, boa noite, seja bem-vindo. Certo? Podemos então finalizando. Agradeço a participação e a presença de cada um de vocês aqui. Continuem comigo, tá? Estou produzindo conteúdos muito bacanas, importantes. A Janaína, eu fiz o exercício de ontem, tô abalada. Fala mais, quer colocar algo mais, Janaína? Balada? Oi, Gui. São exercícios que são profundos mesmo, mas que você olhando depois como adulto para ele na postura de cuidar da sua criança, o adulto dá conta das coisas de adulto. O adulto banca as coisas de adulto. Eu acho o rumo. Show, Bela, vou acompanhar e aprender sempre. A minha criança... A criança que habita em mim, saúda a criança que habita em cada um de vocês. Qualquer coisa eu estou à disposição, pode me chamar no direct ou nas redes aí, tá? Janaína, estou à disposição depois, se você precisar, tá? Porque o nosso tempo aqui já está terminando. Pode estar me chamando, alguma coisa que você necessitar. E muito obrigada, pessoal, que vocês tenham uma noite revigorante, uma noite em que você deixa tudo que foi colocado aqui e